Olá! Que bom que você tá por aqui. Gente, que coisa difícil é gravar uma masterclass. Eu achei que era só ligar a câmera e sair falando e pronto, tudo estaria perfeito, maravilhoso. Mas, pelo visto, não é assim. Muitas coisas dão errado e muitas coisas acontecem. Pra vocês terem noção, a gente tá aqui num outro espaço que a gente teve que reservar pra poder começar a gravar a masterclass. Porque tudo que a gente tinha programado foi dando errado aos poucos. Eu acho que isso foi justamente pra testar se eu ia reclamar ou não. Porque daí, como que eu poderia ajudar vocês nesse processo de amadurecimento para não reclamar, se nesse processo todo eu reclamasse, não é mesmo? Mas, sem mais delongas, estamos aqui ainda com a minha filha no forninho para nós conversarmos sobre a reclamação. A gente vai falar muito sobre reclamação, mas o foco não é a reclamação em si, mas como nos livrarmos dessa reclamação. Como nós saímos de um ponto que eu chamei de caos para chegarmos até o ponto de encontrar a calma. Como eu saio do caos e chego à calma. Por isso que eu chamei isso de uma jornada, e de fato é uma jornada. Uma jornada para vencer a reclamação, uma jornada para fortalecer os vínculos, para encontrar a maturidade emocional. Então, eu convido vocês hoje, independente do dia que vocês estiverem assistindo essa aula, que provavelmente serão divididas em algumas aulas, para fazer uma viagem nessa jornada em direção à verdade. A verdade é a base da saúde mental. Quando a gente vai olhar todos os transtornos, né, seja uma esquizofrenia, seja uma ansiedade, seja uma depressão, todos esses transtornos, eles se apegam a mentiras, inclusive. E nesse processo de focar nas mentiras, é isso que adoece. Então, nós temos a crença, acreditamos em coisas que não são verdade e por isso nós adoecemos. Então, acreditamos que nós somos extremamente inferiores às outras pessoas e por conta disso ficamos ansiosos ou ansiosas quando nós vamos ter que nos apresentar em público, quando vamos ter que falar, enfim. Então, a verdade é aquilo que faz com que nós nos libertemos das nossas amarras mesmo. Daquilo que tem travado a nossa vida, nos privado de caminhar, de se desenvolver, de amadurecer, de melhorar os nossos vínculos, os nossos relacionamentos. Então, eu quero convidar você hoje a fazer uma viagem em direção à verdade. Por quê? E aí eu brinco, né? História da minha vida. Tô bem diferente dessa foto, mas eu gosto dessa foto, apesar do meu esposo dizer que tem 500 milhões de filtros aqui. Mas eu gosto dessa foto por conta de um período, de um momento muito específico. Inclusive meu esposo nem sabe, mas nesse dia aqui foi o dia que ele me pediu em casamento. Então eu gosto bastante dessa foto. E por que eu coloquei aqui História da Minha Vida e uma carinha sorrindo? Porque eu fui uma pessoa muito reclamona, né? Inclusive, já foi chamada de insuportável por uma pessoa que era próxima, muito próxima a mim. E a reclamação, como a gente vai ver aqui no desenvolvimento das aulas, ela não é algo estático e que pode acontecer de apenas uma forma, né? Nós podemos reclamar de algumas formas. E essa reclamação, como eu falei esses dias nos stories, ela é uma expressão de chatice, principalmente da chatice feminina. Nós mulheres, nós costumamos, como expressão dessa chatice, reclamar. Algumas reclamam menos, outras reclamam mais. Algumas reclamam sem motivo, outras reclamam com motivo, né? Tem motivo de fato para reclamar. Então, nesse meu processo de amadurecimento, eu reclamava mais internamente, né? Só eu e Deus sabíamos os pensamentos que eu tinha, né? Daquilo que eu falava pra mim mesma, isso há alguns anos atrás. E aí, nesse processo, eu não tive isso que eu tô disponibilizando aqui pra vocês. Eu não tive quem falasse pra mim sobre reclamação, eu não tive quem explicasse pra mim o porquê que aquilo acontecia. Eu sequer
sabia que aquilo era uma expressão de fato de reclamação. Eu simplesmente estava vivendo a minha vida, reclamando, tinha recebido várias bênçãos, várias coisas maravilhosas que inclusive eu queria há muito tempo, mas eu seguia reclamando. Então, eu sempre digo isso, se eu, que conheço como eu sou, sair desse processo de reclamar, eu acredito que qualquer mulher com um direcionamento, com uma proposta clara e direta de, olha, nós vamos fazer isso, isso e isso, mas para isso você precisa entender isso daqui. Eu acredito que qualquer mulher que tenha esse direcionamento e esteja comprometida e disposta a fazer, a entender, a compreender, ela vai conseguir. Então, quando eu trago isso, a história da minha vida é sempre para mostrar para vocês que é possível, não que seja fácil, não que é um processo que vai acontecer em 1 semana, em 2 semanas. Comigo levou algum tempo, mas eu não tinha esse direcionamento que eu tô propondo aqui para vocês. Eu não tinha alguém, ou algumas pessoas, né, não tinha uma assembleia de vozes que me mostrassem o caminho, né, que me dissessem, olha, Daiane, você faz assim, você tem que cuidar disso no seu coração, você tem que tratar isso, você tem que organizar isso. Então, é isso que eu estou disponibilizando para vocês. Eu espero que vocês façam muito proveito desse momento, né, desse direcionamento que eu estou propondo para vocês. Então, sem mais delongas, vamos pensar aqui qual o nosso objetivo, tá? Com essa masterclass que será dividida em algumas aulas, como eu falei. Primeiro, entender o que é a reclamação. É muito difícil eu sair de um lugar e ir para outro lugar se eu não sei qual caminho eu vou seguir, consequentemente, onde fica esse lugar? O que é esse lugar? Ele existe onde, ele está localizado onde, ele fica perto de onde. Então a gente precisa entender o que é reclamação, identificar por que ela surge, ver como ela afeta os vínculos, descobrir como que eu consigo falar das minhas insatisfações sem reclamar. E aí a gente vai para um caminho mais prático para sair desse ciclo, né? Eu vou chamar aqui nessas aulas a reclamação de ciclo. A gente vai ver, vocês vão perceber que ela é cíclica, né? Ela tem um caminho. Se você reclama, principalmente se você reclama com frequência, você faz sempre o mesmo caminho. E a gente vai falar sobre isso aqui. Então, vocês vão receber esses slides, né, em PDF para vocês depois terem acesso, tá? Então, a gente vai entender o que é reclamação, identificar por que ela surge, ver como ela afeta os vínculos, descobrir como falar das nossas insatisfações sem reclamar. E aí a gente vai ter um caminho prático para sair do ciclo, tá? O que é reclamação? Então vamos para o primeiro objetivo. Reclamação vem do latim, que significa que a etimologia... Gente, travou. Que a etimologia da palavra é reclamatione, que significa o ato de desaprovação manifestada por gritos. Do verbo reclamare, reclamar significa exigir ou reivindicar. Então vamos lá, vamos entender isso aqui porque é muito importante, tá? Inclusive eu sugiro que você pegue papel e caneta para você anotar algumas coisas. Eu vou ficar cansada sim, mas é porque eu tô grávida. Ainda estou grávida. Esse ato de desaprovação, manifestada por gritos, você já consegue perceber que é algo caótico de fato. Não é algo tranquilo, não é algo maduro. Concorda comigo? Então, a gente já tá falando de uma expressão desordenada. Como eu falei, às vezes a gente reclama com algum motivo justo, às vezes a gente não tem motivo para reclamar. Mas o ato de reclamar em si, né, de gritar e falar das suas insatisfações de forma estrondosa, digamos assim, com gritos, isso não é maduro. Isso demonstra uma instabilidade, né, emocional, que de certa forma é normal, mas a gente está falando de eu não sei como me expressar e eu faço isso de forma desordenada. É isso que a reclamação aqui significa,
tá? Então, eu grito porque eu não sei falar de outra forma. Imagina uma criança. Imagina uma criança de 2 anos. Ela quer muito sorvete. E a mãe já falou pra ela que ela não vai tomar sorvete naquele momento. Por quê? Porque não vai tomar sorvete, porque não almoçou ainda, nananã. E a criança reclama, ela exige, ela reivindica esse sorvete gritando: eu quero sorvete, eu quero sorvete. Isso é uma coisa madura? Não. Então, no adulto, a reclamação, ela funciona, ela está proporcional ao que para a criança é uma birra. Uma reivindicação, uma exigência a alguém que tem autoridade. Vocês imaginam quem que tem autoridade para nos dar alguma coisa, para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos? Então, a gente vai falar mais sobre isso na frente. Então, é uma desaprovação, não, eu quero sorvete, através de gritos. Então, isso não é maduro, isso é infantil. E esses gritos, eles incomodam. E é daí que vem o problema. Por quê? Porque se você é uma mulher minimamente sã, emocionalmente e mentalmente, você sabe que isso não é bom de conviver. Então, tanto para você quanto para os outros, é algo ruim. É uma convivência difícil. Uma convivência onde eu preciso ter muita paciência para poder lidar. Onde eu preciso... e a paciência, ela não é inesgotável, né? Nesse sentido. Então, você se sente mais tensa, mais cansada, né? E você vai se sentir sozinha. Por quê? Porque as outras pessoas também não vão saber lidar com seus gritos, com as suas reclamações desordenadas, tá? Então, as outras pessoas, naturalmente, elas vão se afastar de você. E aí você vai ter ainda mais a sensação de que ninguém te escuta, que as pessoas não estão prestando atenção no que você precisa, no que você quer. E isso é totalmente justificável pelo seu comportamento. Só que a gente vai ver aqui no decorrer da aula que essa reclamação, ela não necessariamente começa com esses gritos. Ela começa em outro ponto, ela começa dentro do nosso coração. Ela começa dentro dos nossos pensamentos, da nossa mente. E é por isso que ela chega, né, à nossa boca quando a gente já tá cheia ali por dentro. Óbvio que depende muito da nossa personalidade, do nosso temperamento. Tem pessoas que têm mais facilidade de guardar as coisas, tem outras pessoas que não têm tanta facilidade, então elas precisam falar e expressar, né, como forma de se organizar, tá? Então, o problema da reclamação tá aqui. Afeta a sua convivência com você mesma, com os outros, né? É difícil lidar com os meus próprios pensamentos, porque eu reclamo demais e também é chato pra mim. Eu fico tensa, eu me sinto sozinha, cansada, porque as outras pessoas estão se afastando de mim, tá? Então, eu quero que vocês vejam como que isso realmente é algo importantíssimo de lidar e de resolver. Por quê? Porque afasta as pessoas da gente e faz com que a gente tenha dificuldade de lidar consigo mesma. E aí, com o tempo, isso pode sim ficar tão sério que a gente precise de... A gente acaba desenvolvendo outras coisas, né? Não que a gente precise, a gente acaba desenvolvendo outras coisas ainda mais sérias, tá? Inclusive, a gente pode acabar desenvolvendo uma ansiedade por conta da reclamação. Ou a reclamação pode ser uma expressão já dessa ansiedade, tá? A consequência disso é amargura. Esse amargor causado pela raiva, pela tristeza, pela inveja. Raiva porque eu estou sentindo isso, raiva porque ninguém me escuta, tristeza porque agora eu estou me sentindo sozinha e inveja porque eu olho para outras pessoas que não passam por isso que eu passo, vivenciam uma vida de uma outra forma, são acolhidas pelos seus pares, né, pela sua família, pelos seus amigos, e eu não sou acolhida por as outras pessoas. Isso, obviamente, que eu já estou falando de uma reclamação que ela chegou nesse nível, né? Pode ser que a sua experiência com a reclamação, ela ainda não tenha chegado nesse nível, pode ser que você ainda esteja muito no começo ali, muitas coisas ainda na sua cabeça, né? Mas,
se nós não cuidarmos disso no início, isso acaba se desenvolvendo e chegando a essa consequência, essa amargura, né? Essa coisa que não é palatável, né? Não é saborosa, não é gostosa, é uma coisa difícil, né? Angustiante, inclusive. A pessoa que reclama, ela é uma pessoa que fica amargurada e angustiada. A mulher que colocou a reclamação como forma de agir e ser no mundo, infelizmente é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de estar próximo de outras pessoas. As outras pessoas, inclusive, vão saber que ela reclama muito e vão querer por si só se afastar dela. Então, é bem difícil, bem complicado, e eu costumo dizer o seguinte: a reclamação, ela pode ser o pontapé inicial para que essa pessoa ela esteja sozinha. E ela pode acabar culpando outras coisas, outras circunstâncias, pessoas, mas na verdade o principal ponto é a reclamação, tá? Então a gente também vai ver isso no decorrer das aulas. E aí eu trago essa frase, né? Mesmo quando ninguém ouve, sua alma pode estar gritando. A reclamação, ela é uma expressão desordenada desses meus sentimentos e pensamentos. Então, eu posso estar gritando por dentro e ninguém está ouvindo. Pode ser que não tenha chegado ainda a esse nível todo de as outras pessoas se afastarem de mim, mas pode ser que eu esteja me afastando das outras pessoas, ficando mais reclusa de tanto que eu grito dentro de mim, comigo mesma, na minha cabeça. É por isso que eu falo, depende muito da nossa personalidade, da forma como a gente se desenvolve, né? De como a gente lida e trata com as coisas. Então, tem pessoas que vão guardar mais isso na cabeça, e quando elas soltarem, elas já vão soltar de fato gritando. E tem outras pessoas que vão gritar desde o início, porque é a forma como elas se organizam, né? A forma como elas se ordenam, falando, colocando pra fora. Mas, sem maturidade, isso vai vir com um grito. Mesmo que não seja um grito, né, de você realmente estar gritando literalmente, mas é um pedido de me ajude, né? Socorro, me escute, eu estou aqui precisando que você me ouça. Mesmo que a voz esteja em tom baixo, mas ainda assim pode ser um grito, tá? Então, mesmo que ninguém ouve, a sua alma pode estar gritando. Mesmo que ninguém te escute, mesmo que seja só você com você mesma, mas ainda assim você pode estar já desesperada, sem saber o que fazer dentro de você, dentro da sua cabeça. E aí, a reclamação parece ser a única resposta, mas nós sabemos que não. A reclamação não é a única forma e a única saída, e nós vamos encontrar aqui no decorrer dessas aulas uma outra saída possível, tá? E aí eu quero que você anote isso, porque é uma anotação importante. A reclamação nem sempre é externalizada, tá? Existem pessoas que reclamam muito só dentro dos seus pensamentos. Só ela sabe que ela tá reclamando. Isso não significa que é menos desgastante, que é menos sofrido do que a reclamação que é externalizada. Mas isso significa dizer que as outras pessoas podem olhar para ela e achar que ela é uma pessoa extremamente tranquila, né? Uma pessoa leve, uma pessoa de bem com a vida, mas ela sabe que ela reclama e ela reclama muito, que ela reclama bastante, tá? Então, anotem isso para que vocês não esqueçam. Uma reclamação, ela nem sempre é externalizada.